Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via, entrevistando hoje a doutora Maria Luísa Godoy, oftalmologista de excelência em nossa região. Eu queria perguntar à doutora Maria Luísa que você nos dissesse com palavras simples para que os nossos telespectadores entendam, porque é uma curiosidade da população bastante grande, o que é o glaucoma e o que é catarata. Vamos começar hoje com o que é mais comum, que é a catarata, porque nós estamos vivendo mais. E a partir do momento que a gente vive mais, a catarata é uma degeneração normal do cristalino. Então, a catarata é uma opacificação normal do cristalino. Essa opacificação, ela vem progressivamente e ela pode ser afetada ou por fator genético ou por fator externo. Então, por isso que existem pessoas que têm a catarata mais cedo e existem pessoas que têm catarata mais tarde. Existem vários tipos de catarata. Existe a catarata congênita, existe a catarata traumática e existe a catarata relacionada à idade mesmo. Então, isso é um bom, mas é ruim. O bom é que a gente tira a catarata através da técnica cirúrgica de cada um e a gente volta a enxergar o que enxergava antes. Então, é uma perda visual momentânea, que a partir do momento que a gente tira, a gente pode retornar à visão normal, desde que não existe nenhuma doença concomitante que possa levar a uma baixa visual. Se for só a catarata, a gente retira a catarata através de uma cirurgia e isso volta de novo à visão que tinha antes. E com relação ao glaucoma? O glaucoma é bom a gente deixar bem claro que não é um bicho de 7 cabeças, ou seja, muitas pessoas têm medo até do diagnóstico do glaucoma. Antigamente a gente usava colírios que tinham muitos efeitos colaterais, eram colírios de difícil acesso, era colírio de difícil aplicação. Hoje em dia a gente tem uma gama de colírios muito grande que a gente consegue, de acordo com a queixa do paciente, mudar. Então é importante a gente fazer também o diagnóstico precoce do glaucoma, que a gente está evitando uma perda de visão futura. O que é o glaucoma? O pilar do diagnóstico do glaucoma é a pressão, que hoje em dia a gente também pode ter dois tipos de glaucoma, o glaucoma de pressão normal e o glaucoma da pressão alterada. Então algumas pessoas podem ter a pressão alterada, outras não. A pressão ocular você se refere? Isso. O campo visual alterado, porque quando se sobe a pressão intraocular, a gente perde campo de visão, através do sofrimento do nervo óptico. Então a gente tem que observar o nervo óptico, o campo visual e a pressão. Com esse pilar, a gente consegue fazer um diagnóstico do glaucoma e evitar uma perda de visão progressiva futura. Então a gente pode ter o dano estrutural do nervo óptico, que a partir do momento que a gente tem uma perda dessa fibra nervosa, que é a sustentação de onde manda informação para o cérebro do que a gente enxerga, a gente perde campo de visão. Mas se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente pode ter só a perda do nervo óptico, da estrutura do nervo óptico, mas a gente não ter ainda uma perda de campo visual, porque a gente pode ter até 30% de perda de fibra sem ter uma perda funcional da visão. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce do glaucoma. Maria Luísa, com relação à catarata, você frisou a possibilidade da reversibilidade do processo de perda da visão. Com o glaucoma, há também essa possibilidade de reversão ou ela é menor? Na verdade, o glaucoma a gente evita a progressão. O que já foi perdido de visão, a gente não reverte. Então, por isso, o diagnóstico precoce é muito importante, porque a gente tem como estabilizar a alteração e não deixar aquilo progredir para uma perda visual efetiva. Eu acho que, para concluir, você poderia fazer uma explanação para a gente, Maria Luísa, de como anda o Brasil, como anda o estado do Rio e como anda Campos na abordagem adequada ou inadequada dessas doenças oftalmológicas mais frequentes que você magistralmente citou aqui para nós. Eu acho que hoje o acesso à informação é muito grande. As pessoas hoje têm como correr atrás, tanto pelo Sistema Único de Saúde, tanto como
pela área particular. Hoje a gente tem muitas clínicas sociais que dão esse suporte para as pessoas que não têm muita condição. Então existe a parte particular, mas existe também a social. Então com a informação, com a internet, a gente consegue muitas vezes ter uma noção do que está acontecendo e não deixar evoluir. Então, o índice de cegueira irreversível hoje em dia tem diminuído um pouco por causa do aumento da informação. A oportunidade que a gente tem de estar falando, como aqui, a gente agradece a oportunidade de estar falando, porque a gente está prevenindo adultos cegos no futuro. Então, a gente, além de prevenir os adultos cegos, mais importante do que isso, é que a gente evita a incapacidade das pessoas. São menos pessoas dependentes de alguém para viver. E mais pessoas felizes. Mais pessoas felizes, porque o olho não costuma dar problema, né? E a gente nem nota que ele está ali. Mas a gente consegue perceber muito e ele faz muita falta quando ele dá problema. Mais Saúde termina aqui o terceiro bloco, agradecendo muitíssimo a presença da doutora Maria Luísa e esperando que haja sido do interesse e do agrado dos nossos telespectadores essas informações. E ao primeiro sintoma de tudo aqui que foi citado, procure o seu oftalmologista. O mundo é belo, tem que ser visto com bons olhos. Fique conosco durante essa semana.